música é como tirar a música de ouvido. Aí você vai começar a se perguntar algumas coisas. O ouvido do músico é meio que o superpoder dele, sabe? O cara que geralmente está até sem o instrumento e ainda assim consegue tirar músicas só de ouvido, ele é tido meio que como esse cara tem esse superpoder de tirar a música de ouvido, saber as notas que estão sendo tocadas sem nem encostar no instrumento. Essa é uma habilidade treinável, eu já digo isso de antemão. Mas aí a gente vai ter que partir para alguns princípios para a gente ficar na mesma pauta. Então vamos lá. Tem basicamente três formas de ouvir, tá? Quando eu falo ouvir, é ouvir de uma forma geral no contexto de música. E falando sobre isso, vou até tirar aqui o... Peraí. Pronto. A primeira forma de ouvir, que eu vejo que não é bem tratada entre os músicos e tal, acabam esquecendo de falar sobre isso, é o ouvido leigo. O que é que eu chamo de ouvido leigo? O ouvido leigo é aquela pessoa que consome música, né? São as pessoas, entre aspas, comuns, que consomem música, mas não têm uma educação musical, não sabem tocar um instrumento, não tiveram aula de música na infância ou em qualquer idade, então eu estou chamando esses de ouvido leigo, né? Que esse leigo tem até um significado legal de leigato dentro desse contexto, mas não vou muito a fundo não, só para a gente matar essa curiosidade. A segunda forma de ouvir é o ouvido absoluto. O ouvido absoluto, ele é quando a pessoa consegue reconhecer ali as notas que estão sendo tocadas, mesmo sem o instrumento. Bom, é como se você tivesse... Se a gente comparar com a visão, é a pessoa que olha para um quadro e consegue identificar e nomear todas as cores que estão ali. O ouvido absoluto seria isso, só que com a música, né? Ela escuta a música como um todo e consegue identificar as notas que estão sendo tocadas. E já tem uma polêmica aí, se o ouvido absoluto ele é treinável ou não, e se ele tem gradação, se tem tipo ouvido absoluto, e eu não gosto particularmente desse termo, né, absoluto, porque nenhum ouvido na realidade é absoluto, não existe uma pessoa que vai conseguir identificar todas as frequências do mundo, né? Até porque na nossa cultura nós temos 12 sons, 12 notas que se repetem em oitavas diferentes. E em outras culturas você vai ter mais notas dentro de uma oitava. Então, uma pessoa que tem um ouvido absoluto aqui no Brasil, que consegue reconhecer, no Ocidente, que consegue reconhecer as 12 notas em qualquer oitava e em qualquer dificuldade, talvez ela não consiga reconhecer ali o que está entre essas notas e nomear em outra cultura, né? Teria que passar por uma reeducação. Isso abre o precedente de o ouvido absoluto, ele tem essa gradação. Tem pessoas que têm um ouvido absoluto, por exemplo, para melodia, mas não consegue identificar a harmonia. Tem pessoa que tem ouvido absoluto para um tipo específico de instrumento. E isso é mais comum do que a gente pensa, viu? Tem galera que consegue reconhecer qualquer nota, qualquer frase, qualquer acorde até, no piano, por exemplo. Mas quando muda o timbre do instrumento, quando vai para uma flauta, para um violino, ele não consegue reconhecer. Isso seria ouvido absoluto para você? Deixe aí o seu comentário sobre o que seria ou o que não seria ouvido absoluto. Isso é meio que uma polêmica que a gente tem no campo da música, né, na parte da educação, mas que é muito interessante a gente estudar sobre isso e observar, né? Uma outra questão é o ouvido absoluto, se ele é treinável ou se a pessoa nasce com essa predisposição para ter o ouvido absoluto ou não. Vou deixar meio solto aqui no ar, mas em outros vídeos eu posso falar mais profundamente sobre isso, caso vocês queiram, ok? E o terceiro tipo de ouvido é o ouvido relativo. Esse é o ouvido musical, tá? Não que os outros não sejam, né? O ouvido leigo, ele absorve sim músicas, né? Senão, para a gente ouvir música, teria que aprender e tal, primeiro música, então não é bem assim, tá? O ouvido leigo, ele é o ouvido realmente daquele ouvinte passivo, que apesar de não saber tocar um instrumento, ele consegue curtir a música dele ali muito de boa, ok? O ouvido absoluto é esse que reconhece as notas sem referência, né, externa.
E o ouvido relativo, ele aprende a reconhecer intervalos, progressões harmônicas e melodia com base em alguma referência. Basicamente você vai ter uma nota qualquer e a partir dela, quando outras notas forem tocadas, o seu ouvido vai conseguir reconhecer a partir de um repertório que você tem de intervalos. E o que é intervalo? Intervalo é a distância entre as notas. Ou seja, você começa a absorver um repertório de movimentos e de intervalos entre as notas, que são as distâncias entre as notas. Se você não está aprendendo isso, cara, você não está aprendendo música. Porque a música ela é estruturada por intervalos. Isso não precisa ser um conteúdo chato, apesar de vários cursos colocar isso como uma forma bem chata assim de se estudar e quando colocam, né? Vários não colocam. Mas há como você desenvolver essa habilidade do ouvido relativo e o ouvido relativo é realmente o ouvido musical. Enquanto o ouvido absoluto, ele seleciona as notas e vai reconhecendo, o ouvido relativo, ele pega uma gama de notas e vai criando relações entre elas e reconhece as relações, independente das notas que estejam, através de transposição de tonalidade. Se você pudesse escolher entre ter a habilidade do ouvido relativo ou a habilidade do ouvido absoluto, qual que você escolheria? Bom, na realidade você não precisa escolher entre um e outro. Se você já tem o ouvido absoluto, você pode estudar o relativo. Se você já tem o ouvido relativo, algumas pessoas dizem que você pode estudar o ouvido absoluto e somar ou multiplicar essas habilidades. Essa é uma questão que existe aí na música e como eu já falei, esse não é um vídeo para responder isso, mas é mais para colocar essa problemática aí para vocês. Não esquece, se inscreve no canal e entra no grupo de WhatsApp, hein? Em breve tem turma nova. Bora seguir aqui pro conteúdo. Agora eu vou resumir um pouco para deixar mais claro o ouvido relativo e o ouvido absoluto. O ouvido absoluto, ele identifica as notas meio que por unidades separadas. O ouvido relativo, ele relaciona essas notas e faz meio que o encaixe ali nesse reconhecimento. Essas são duas formas distintas de ouvir, mas que elas podem ser multiplicadas entre elas, né? E há várias questões sobre isso, como eu já disse, mas que é importante a gente refletir um pouco sobre esse assunto, porque é um assunto que permeia a música, né? São as formas de ouvir, e eu vejo que isso é muito pouco falado, pouquíssimo falado aí, em cursos, mesmo cursos caros e tal, eles deixam meio que de fora, tá? Na realidade, você não precisa escolher entre um e outro. Se você já tem o ouvido absoluto, você pode estudar o relativo. Se você já tem um ouvido relativo, algumas pessoas dizem que você pode estudar o ouvido absoluto e somar ou multiplicar essas habilidades. Essa é uma questão que existe aí na música e como eu já falei, esse não é um vídeo para responder isso, mas é mais para colocar essa problemática aí para vocês. Caso você goste desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, que é que eu falo sobre harmonia, improvisação e um ou outro assunto polêmico como esse, ou de estudo como esse, que é muito importante. Se você quer aprender, então você está aqui no canto certo. Foco nas teclas. Valeu!